Muda de assunto, mas ainda falando de uma certa forma da pandemia. A Unicef divulga dados preocupantes sobre a saúde mental das crianças e também dos jovens durante a pandemia. Beatriz Manfredini traz as informações. Essa crise é só a ponta do iceberg, não é, Beatriz? É isso mesmo, Thiago. O Unicef divulgou recentemente o relatório Situação Mundial da Infância em 2021. E entre vários dados, alguns chamam muito a atenção, como, por exemplo, de que 1 em cada 5 jovens entre 15 e 24 anos se sente deprimido ou sem vontade, interesse de fazer as coisas desde o início da pandemia. Esse número equivale a 19% dos jovens de 21 países que foram entrevistados pela Unicef. E esse número é ainda maior quando a gente fala aqui do Brasil. Aqui, 22% dos jovens e adolescentes nessa faixa etária dizem se sentir deprimidos, dessa forma, o que coloca o Brasil no 8º lugar do ranking mundial. O primeiro lugar fica com a República dos Camarões, onde 32% dos jovens e adolescentes dizem que se sentem deprimidos, e o último lugar fica com o Japão, onde 10% deles relatam que se sentem dessa forma desde o início da pandemia. Além dos jovens adultos e dos adolescentes, a Unicef também conversou com algumas crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. De acordo com esse público, pelo menos 1 em cada 7 deles foram diretamente afetados pelo lockdown, pelas medidas restritivas, que a gente teve durante a pandemia. Em alguns países não se podia sair de casa, em outros a maioria dos lugares estava fechado. Também, de acordo com a Unicef, pelo menos 1,5 bilhão de jovens foram diretamente afetados de forma educacional, foram prejudicados pela paralisação das aulas nas escolas. Alguns tiveram aula virtual e conseguiram ter essa aula de forma online, outros nem isso tiveram. A Unicef diz que a gente deve demorar anos para conseguir arrumar todos esses problemas e que esses jovens, crianças e adolescentes precisarão ser assistidos durante muitos anos, tanto do ponto de vista da saúde mental quanto do ponto de vista educacional. A gente lembra que essa pesquisa, esses números que eu citei agora, Thiago, eles saíram recentemente, mas são só uma pequena parte do relatório que sai de forma completa agora no mês de novembro.